Não tem outra forma, não existe outra forma de o discípulo não dar lugar à carne, a não ser permitindo que o Espírito Santo desenvolva o fruto em sua vida. Às vezes nós vemos pessoas lutando, porque lutamos contra os desejos da carne. Nós pecamos porque somos pecadores. E a carne, ela deseja mesmo, né? A gente atribui culpa ao diabo, mas a própria Escritura diz que nós somos tentados, seduzidos, engodados, enganados, do jeito que você quiser, pela nossa própria cobiça, tá? Pela nossa própria cobiça. Então, quando nós estamos sendo tentados, seduzidos, engodados pela nossa própria cobiça, na verdade, nós entramos nessa luta, uma luta entre a carne e o espírito. O espírito sempre está pronto para adorar a Deus. Ele nasceu com esse propósito, ele foi formado, criado com esse propósito, né? Agora, a carne, irmãos, ela é fraca. A carne, ela tem desejos do mundo, das coisas mundanas, das coisas normais que nós achamos, né? Mas só que se embrenha pelo pecado, porque os desejos da carne, que nós chamamos de instintos naturais, eles tornam-se pecado quando não moderamos o nosso instinto. Instinto de aquisição é pecado? Não. Mas aí eu roubo alguma coisa de alguém. Pequei? Pequei. Está vendo? Mas eu queria. Querer não é poder. Está entendendo? Então, quando eu torno esse instinto além daquilo que é o natural, aí eu peco contra o Senhor. E como eu vou me livrar desses desejos exagerados da carne que João chama de concupiscência dos olhos, a soberba da carne, da vida, né? Então, como eu me livrarei? A única forma, irmãos, será essa aqui, ó, deixar que o Espírito Santo de Deus atue com esse fruto, faça frutificar em nós isso que ele aqui já colocou para nós como ferramentas de uso cotidiano. Não adianta orar, não adianta campanha de libertação, não adianta. Eu tenho que ir, não. Como purificará o jovem o seu caminho? Está escrito lá que tem que ir para o monte, tem que orar, tem que jejuar, está assim? Parece que deveria ser assim. Esse jovem tem que consagrar mais a vida, não adianta. Observando conforme a tua palavra. Tem que ser a ação do Espírito Santo desenvolvendo o fruto que já está existente em nossas vidas no cotidiano. Então, na página de número 57 da nossa revista, comentarista, Bispo Ides, traz a nós uma introdução dizendo assim, ó, nesta lição, estudaremos sobre a fidelidade, a mansidão e a temperança. São os 3 aspectos do fruto que ficaram para nós analisarmos, que faz referência à nossa vida. Como resultado da ação do Espírito Santo na vida do nascido de novo, que está consciente da necessidade e procura andar em espírito para vencer as inclinações da carne e viver para a glória de Deus. É só para isso. É ele lutar contra as inclinações da carne, sobrepujar a isso e viver para a glória de Deus. É a vida do crente, irmãos. Aí observa, então ficaram para trás 3 frutos. Um chamado fé, que na maioria das versões já se traduz fidelidade, porque essa fé não está relacionada ao dom da fé, que nós já estudamos em lições anteriores, mas está relacionada à nossa fidelidade, à nossa lealdade, esse fruto do Espírito, essa ferramenta que está lá naquela caixa que nós falamos, nos dá, irmãos, a aptidão de nós sermos fiéis ao Senhor, mesmo em tantas tribulações, até a morte, segundo Apocalipse. Ser fiel ao Senhor até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse ser fiel está se referindo ao uso do fruto do Espírito
é chamado fidelidade. O crente precisa ser leal ao seu Senhor. Até para isso, dependemos de Jesus. Não dá para fazer sem Ele. Não tem como você ser leal ao próprio Senhor sem Ele te ajudar a ser leal. Sem Ele te dar as mãos e falar, vamos comigo. Está entendendo? Nós vimos vários homens chamados de Deus que, em meio à tribulação, alguns deles sucumbiram. Alguns deles pararam a trajetória. Alguns não conseguiram ser fiéis até o fim. Por exemplo, vou citar um homem nas Escrituras, que toda vez que a gente cita, a gente foca a lente, né? Nós estamos fazendo uma filmagem dele. Então, você foca a lente só naquele ponto em que ele foi um exemplo para nós. Aí depois deixamos de lado aquela, para poder você ficar com aquela imagem vívida da pessoa. Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. Olha o final da vida dele. Não quero reinar sobre vocês, não quero nada. Só quero que vocês me dêem aí, cada um de vocês me dê aí um brinco, um pendente da orelha, do que vocês tiraram lá dos inimigos. Só isso. Pesaram, deu acho que cerca de 300 ciclos de ouro. Ele fez um ídolo e ficou idólatra. Morreu idólatra. Como que um homem que tinha acabado de ter uma experiência ímpar com Deus, está vendo como a carne é enganosa? Por isso que precisamos da ação do fruto do Espírito, ou melhor, da ação do Espírito Santo de Deus, produzindo esse fruto do Espírito, que é árvore, irmãos. Todos nós somos árvore frutífera, alguns árvores infrutíferas. E outros, mesmo sendo árvores frutíferas, nem toda árvore produz bom fruto. Precisamos da graça de Deus sobre nossa vida. Então, observa, aí vem a fidelidade, que essa é a palavra que o apóstolo Paulo usou, e o pastor Antônio Gilberto, que já falecido, ele dizia assim, olha, a fidelidade como fruto do Espírito, estou aí na introdução da 1.1 aí da revista, página 57. A fidelidade como fruto do Espírito nos torna leais a Deus. Quando você vê uma pessoa que é leal a Deus, ela está exercitando, ainda que ela não diga, é isso que desde o início eu falei da primeira lição sobre o fruto do Espírito, que o interessante, irmãos, que quando você produz, aí eu fiz aquela situação em que eu falei assim, tem pessoas que têm uma mangueira em casa, tem pessoas que têm acerola, ou qualquer outra árvore frutífera. E você não escuta no silêncio da noite a árvore gemendo. Escuta, que está dando fruto? Aí de manhã vai ter manga aí. Não, ela vai no seu silêncio e vai produzindo. Porque ela não precisa ser conhecida pelo que ela aparenta, mas ela precisa ser conhecida pelo fruto. Está entendendo? Nós não valorizamos a árvore porque ela é uma mangueira, valorizamos se ela produz boa manga. Valorizamos se tem uma boa jaca, é ou não é? Agora, e que jaqueira linda, não adianta se nunca teve jaca, está entendendo? Ou se sempre é minguada. Então, olha, fruto do Espírito, a fidelidade como fruto do Espírito nos torna leais a Deus, leais aos nossos companheiros, amigos, colegas de trabalho, empregados e empregadores. Então a fidelidade, que é em relação a nós mesmos, é algo que precisamos ter em nós, que quando tivermos essa fidelidade, o exercício dessa fidelidade, seremos, não digo com facilidade, mas com probabilidade de, vamos dizer, de acerto de uns 99%, leais a Deus, leais ao nosso próximo. Em todos os níveis da sociedade, tá? Não adianta eu ser leal a Deus, eu sou leal a Deus. Cara, eu amo a Deus, eu procuro sempre andar certinho, né? E tem gente que acha que logo ser leal a Deus,
eu dou o dízimo certinho. Isso aí não quer dizer que é lealdade. Não quer dizer que é lealdade. A lealdade a Deus é no aspecto, em todos os aspectos em que Deus merece a honra, a glória, a soberania sempre dele, e também é vista pela nossa lealdade ao nosso próximo, irmãos. Não é assim, não. Isso aí a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você vier e trouxer a sua oferta ao altar, coloca essa oferta como teu dízimo, que é o chavão de muitas pessoas achando que ele pode encostar Deus na parede, que é dizimista fiel. Aí, coloca então no altar. Se você chegar aqui, lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, então você não está sendo leal ao seu próximo. Você deixa aqui a sua oferta, vá, se conserta e volta. Não adianta ser só leal a Deus, não. Tem que ser leal ao seu irmão. Não, a Deus eu amo, mas o meu irmão, aquele irmão ali já está me importunando. Olha o Creito aqui de novo. Está aqui hoje. Fiz 3 vezes a cruz para ele, o sinal da cruz. Foi ou não foi? Não deu, que ele falou que vinha. Aí peguei a camisa do Júlio, coloquei assim, que tinha uma cruz grandona. Não deu, está aqui, ó. Está aqui, para a glória de Deus. Né? Então, seja bem-vindo, tá, Creito? Então, irmãos, está com saudade hoje aqui. Olha o pastor Samuel, olha ele aqui. Ó. Vai que o pastor Samuel vai enxergar, né? Vai ver, assistir. Então, irmãos, mas temos que ser leais a Deus e ao nosso próximo. A nossa lealdade a Deus é vista no fruto que produzimos em relação ao nosso próximo. Então, começa aqui dentro. Ó. Não existe a forma de nós sermos leais no relacionamento interpessoal, que é o externo, se não formos leais no nosso relacionamento interno, conosco mesmo, tá? Somos leais, né? Então, aí o homem leal apoiará o que é certo, mesmo quando for mais fácil permanecer calado. Ele continuará sendo leal. Não posso ficar conivente, ficar calado, ficar na minha, não. Ele vai apoiar o que é certo. O que é errado, ele não apoiará. Pode ser amigo, pode ser o que for. Pode ser a liderança. Estou fazendo errado? O homem leal não me apoia. O puxa-saco pode apoiar, mas o homem leal não. O homem leal vai dizer assim, te respeito, está tudo certinho, nossa amizade, vamos continuar, mas está errado. O homem leal é assim. Quando se trata das coisas de Deus, ele faz igual Pedro. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O desleal não, porque o desleal, irmãos, ele só quer, vamos dizer assim, ele é oportunista. Ele quer tirar proveito de situações. E o leal não, o leal quer tudo certinho. Seja na empresa, seja na escola, seja na igreja, seja em casa, em qualquer lugar, ele quer sempre seguir aquilo que é certo, aquilo que é correto. E o fruto do Espírito nos ajuda a isso. Observa, os servos que eram leais, citando agora Mateus capítulo 25, 14 a 30, os servos que eram fiéis e fizeram como foram instruídos, mesmo na ausência do seu senhor, lembra daquele servo dos talentos, né? Parábola dos talentos? Mesmo na ausência do seu senhor, fizeram o que era certo, o servo fiel. O servo infiel, na ausência de seu senhor, ele relaxou. Aí, quando o senhor volta para a prestação de conta, bom está, servo bom e fiel, né? Foste fiel sobre o muito, sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Agora, servo mau e infiel. Servo mau e infiel. Foste infiel no pouco, até o que você tem lhe será tirado. Isso foi dado a quem? A quem tinha mais. Irmãos, a fidelidade é fundamental em nossas vidas. Eu já falei para vocês aqui, e já sugeri, vou falar novamente, o livro Lealdade e Deslealdade precisa ser lido por todos os crentes. Todos os crentes deveriam ler esse livro, Lealdade e Deslealdade.
É um livro barato, nas Americanas aí da vida, deve estar custando agora uns R$ 23. Aí, 18, ó. Então, R$ 18, está mais barato ainda. Está lendo ele em PDF gratuitamente, né? O Júlio é econômico, tá vendo, né? Aí, olha, econômico. Tem cada vez para pagar, né? Isso aí. Não, mas é uma alternativa ao PDF, né? Eu falo em livro que eu não gosto de ler em PDF, na verdade, né? Mas eu baixo algumas obras aí caríssimas e que, se estiver lá gratuito, eu baixo em PDF. Agora, outras obras baratinhas assim, aí eu prefiro comprar. Mas o Júlio tem uma filha para casar, eu não tenho mais, né? Então, aí a fé é fruto do Espírito, irmãos, nos faz confiar em Deus e nos capacita, já que nós já falamos sobre isso aqui, é 1.1, então já estou entrando em 1.2, que hoje o nosso tempo é remido. Nos capacita a permanecer em Cristo. Tá? Além de nos fazer confiar em Deus, nos capacita a permanecer em Cristo. E 1.3, nos faz suportar dificuldades. Aí sim entram os exemplos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que é Ananias, Misael e Azarias, seus nomes reais. Então, esses homens e mais outros homens na Bíblia que estão sendo citados aqui na lição, esses homens mostraram fidelidade a Deus, mostraram, vamos dizer assim, resistência diante das dificuldades, por causa da fidelidade. Ó Deus, Rei, se o Senhor quiser me livrar, Ele livrará. Se Ele não quiser, não é assim que a gente fala em relação a Jó? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo Deus. Isso é fidelidade, é fruto do Espírito. Então, com a fidelidade, estou agora na página 58, lá no finalzinho do 1.3. Com a fidelidade, nos mantemos firmes, mesmo diante das provações, refletindo assim mais um aspecto semelhante ao caráter de Cristo. É com o fruto da fidelidade. Então, ninguém é fiel porque é bom. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele trabalha esse fruto em nós, da questão da fidelidade. E tem crente que acha que ele é melhor do que o outro caiu e ele está de pé. Tem crente que acha que aquele ali, ó, aí, nos convertemos juntos. Aí, onde ele está? Está lá atrás. Eu estou aqui na frente. Irmão, ninguém é bom. A questão da fidelidade que está no meu coração é fruto do Espírito. Agora, por que Deus fez isso e não deixou por nossa conta? Porque nós precisamos prestar contas diante de um juiz que ele é imparcial, totalmente imparcial. Então, ele vai nos mostrará provavelmente, que eu tenho tanto dever de manter-me crente, fiel, quanto você, porque ele deu a mesma ferramenta para nós. Ele não deu um pouquinho para mim e um pocão para você, ou o contrário, não. Deu a mesma quantidade. A mesma fé que foi para você é a mesma fé que veio para mim. A porção do Espírito é a mesma para todo crente. Agora, em relação, ainda que alguns já possam estar pensando em dúvidas, em relação ao exercício do ministério, do chamado ministerial, proporção pode ser maior sobre um e menor sobre o outro. Mas em relação a uso diário, vida cristã normal, que agora eu não estou falando como pastor e nem estou falando como membro, estou falando como crente em Cristo Jesus normal. Então, todo crente igual. Aí, dentro dessa proporção, o fruto do Espírito é nivelado para todos na mesma proporção. Em relação ao teu chamado ministerial, ele te capacita um pouquinho mais, não é com fruto, mas em relação a dons espirituais para você ministrar bem aquilo que ele te chamou a fazer. Está entendendo? Agora, todo mundo é igual, todo mundo anda vestido. Mas quando chega lá no trabalho, aí
vamos dizer, você trabalha numa empresa e, de repente, você vai para cá, todo mundo vai vestido para lá. Mas chega lá, de acordo com a função de algumas pessoas, elas precisam trocar as suas vestes, ou não? Precisa trocar. O segurança vai para lá, aí troca a sua veste, ele coloca a veste de segurança. Ele coloca o armamento, que eu não preciso se eu não sou segurança. Está entendendo? Mas eu trabalho na parte lá da obra, da construção civil. Eu vou precisar de uma roupa diferenciada de segurança, não vou precisar de arma, mas vou precisar de capacete, ou não? Está vendo? Então, é de acordo com a função que você exercerá no reino. Isso, eu digo, a capacitação para exercício dos dons espirituais, do seu ministério, chamado ao ministério. Agora, para viver cristão, todo mundo ganhou a mesma proporção. Eu não ganhei mais fé do que vocês, não ganhei mais paciência do que vocês, nada disso. Fruto do Espírito é igual para todo mundo. Agora, qual o teu chamado ministerial? O meu chamado é esse. Então, o Senhor vai te dará dons espirituais para fortalecimento dentro dessa vocação. Mas não pensa que você vai chegar, não, ele era mais manso porque ele era pastor da igreja. Negativo, irmão. Negativo. Não tem desculpa nenhuma. Não, sei que o meu pavio é mais curto do que o dele, porque... Não tem desculpa. Ele deu a todo mundo a mesma proporção para julgar justamente a cada crente. Não é questão de fidelidade de ser pastor, não é questão de fidelidade de ser infidelidade que é membro, não. O Daniel era pastor? Daniel quem? Tudo bem, ele era profeta. Aí você, mas ele era profeta. Tá bom. E Ananias? Vou falar o nome normal. Que é mais conhecido na Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego eram profetas? Não. Era o que na igreja? Nada. E mostraram a mesma proporção de fidelidade que Daniel, como profeta, mostrou. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram alguma visão ou revelação em algum tempo? O Senhor deu algum sonho para eles, alguma visão? Não. E a Daniel? Muitas. Então, para exercício do ministério chamado, Deus deu mais um pouquinho a Daniel. Agora, para exercício da vida cotidiana de servo de Deus, a mesma coisa. Então aqui todo mundo é igual. Aí observa. Passamos, então, ao fruto da mansidão. Fidelidade, então, se resume nisso aí. Mansidão. Irmãos, a mansidão, ela torna o crente apto para evitar contendas, rixas, brigas, picuinhas. É para isso que serve. Mansidão. Moisés foi o homem mais manso que houve sobre a face da terra, segundo as Escrituras. Moisés foi o homem mais manso que houve sobre a face da terra. Em todo tempo ele era manso? Todo tempo ele era manso? Por que ele fugiu do Egito? Alguém lembra? Porque ele matou um camarada. O sangue ferveu, a orelha vermelhou, ele, matou o camarada. Escondeu na terra. Eu não matei ninguém até hoje. Olha só. Moisés já matou. Ainda não quero matar, não. Aí, Moisés matou. Irmãos, que mansidão é essa? Ele não tem a mansidão como fruto do Espírito ainda. Mas ele terá e vai dominar esse processo em sua vida. Vai dominar esse processo em sua vida. Então, é devagar. É uma questão de exercício. E exercício não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Eu sei que nós somos imediatistas. Nós somos imediatistas. Nós queremos tudo a seu tempo e a sua hora. Então, tem que ser agora. Olha, a mansidão trata-se de conservar a calma, mesmo em situações grosseiras. A situação saiu fora do controle e você continua
Na sua. Por dentro pode até se corroer. Irai-vos e não pequeis. Estamos num ponto de ônibus, uma suposição. Passa um camarada e joga lama em todo mundo que está no ponto. Eu, como servo de Deus, eu tenho que ir lá dentro, filho de Belial, lá dentro, que eu sou crente, crente não xinga. Filho de Raabe, né? Fariseu. Aí, quer dizer, lá dentro, mas não pode sair aqui, ó. Mas o outro que está aqui ao meu lado, que não exerce o fruto do Espírito, ele vai xingar, vai bravejar, vai procurar uma pedra. Vai ou não vai? E tacar pedra. Quem já andou de ônibus cheio na década de 80, aqueles ônibus lotados, né, sem metrô, irmãos, quantas vezes eu vi pessoas xingando o motorista e quantas vezes eu vi pessoas dando pedrada no ônibus, sem pensar na consequência, né, sem pensar que poderia machucar uma pessoa que não tem nada a ver, que geralmente pega quem não tem nada a ver. O motorista nunca vai ser pego. Pô, se o ônibus já passou, olha a idiotice. O cobrador, tudo bem, ainda podia ser acertado, mas o cobrador não tinha nada a ver com isso. Quem não parou foi o motorista. Mas o crente, irmãos, em muitas ocasiões, com a mesma vontade de ir para casa, que todos estavam no ponto, aí eu dizia assim para mim, dizia, graças te dou, Senhor. Porque se esse não parou, porque não foi a tua vontade que eu fosse nesse. Ainda que na hora o sangue ferva, a orelha fica, né? Você fica com a orelha vermelha, parecendo aquele galo de briga do pescoço pelado. Aí, olha, você, irmãos, tu segura a onda ali. Por quê? Porque você é crente em Cristo Jesus. Você está aprendendo, não é que você é bom, não, você está aprendendo. Porque se você der uma bobeira, você pega a pedra também. Pega também, tá? Eu não, de vez em quando, nunca peguei pedra, não. Mas quando eu andei de metrô cheio, irmãos, metrô, Japeri cheio, aqui entre nós vou confessar um pecado. Eu pedi para sair da empresa, irmãos, com 5 meses eu pedi para sair. Ou eu saía, aí eu tentei vir de ônibus. Interessante, hein? Dali de Engenho de Dentro, no Engenhão mesmo, perto do Engenhão, não existia ainda o Engenhão, né, chamado Engenhão, mas em frente ali quase à estação, na Peri Plástico, perdão, Peri é a rua, Peri Plástico. Aí eu pedi, com 5 meses, eu fui, levei minha carteira e falei assim, ó, dá basta que eu não quero mais trabalhar aqui. Eu não aguentava mais. Tentei vir de ônibus, levei 2h30 até em casa. Aí me ensinaram a vir de trem. Não, tem que ir de trem rapidinho, Japeri. A primeira vez que fui para a estação, não consegui pegar. Porque eu ficava assim pensando, como que vai entrar todo mundo? Eu pensando, como que vai entrar todo mundo nesse trem? Aí não consegui. Depois aí o rapaz me ensinou, falou assim, tu vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, só faz corpo mole, segura a tua bolsa assim, que você vai parar lá do outro lado. E aprendi. Só que, irmãos, ali foi a prova. Quando chegava em Madureira, parava ali, depois vinha direto. Não, aí tem um ônibus, tem um direto, né? Tem um direto. E tinha gente que pegava, era para pegar o parador e não pegava aquele que é mais rápido. Aí ele queria soltar ali, que era a última parada praticamente, ali depois de Odoro, né? É assim, né? Mais ou menos? Nem lembro mais. Aí, eu sei que quando a pessoa queria soltar, eu já fazia força para a pessoa não sair. Pensando mesmo com os outros, só que os outros falavam, quem mandou pegar esse, não sei o que e tal. E eu pensei, meu Deus, eu estou virando um animal. Né? Aí eu pensei e falei, eu vou pedir conta dessa empresa. Deus que abra outra porta para mim, mas não vou ficar, não. Eu não tenho alternativa. De carro eu não podia ir todo dia, que não tinha como. De ônibus, eu
não conseguia, porque 2 horas e meia, irmãos, para vir? Não. Aí de trem eu estava virando animal, a decisão foi, vou sair da empresa. Porque, irmãos, o ser humano é provado. E você, é nessas horas que você tem que exercitar a mansidão. Mas como? Então, se você percebe que está muito difícil, se afasta um pouquinho. Não enfrenta aquilo que você não aguenta. Pede graça ao Senhor, mas ali eu tenho certeza que eu seria de mal a pior. Eu me conheço. Então, a mansidão é uma virtude, irmãos, que habilita o crente a controlar os ânimos e a aplicá-los corretamente, porque todo mundo, se você parar para analisar, uma pessoa diz, eu não tenho sangue de barata, não é assim que ela fala? Ninguém tem sangue de barata. Mas só que pessoas são diferentes. Tem crente que se controla e tem crente que não se controla. Então, olha, apenas o fruto do Espírito pode trazer calmaria ao ser humano. 2.1 aí da página 58. Torna capaz de possuirmos sempre uma resposta mansa, mesmo em situações adversas. Então, o manso amortiza as suas próprias forças para agir adequadamente em circunstâncias extremas, evidenciando afabilidade. Ele amortiza suas próprias forças, só para poder, em situações extremas, ele tranquilizar pessoas. Não, meu irmão, que isso? É como se fosse aquele deixa disso. Deixa disso, não faz, né? Não tem um deixa disso? Sabe que o deixa disso aí no mundo? É assim, é só depois que a coisa já pegou, que o cara já levou uma facada e tal, aí, deixa disso aí. É porque, por enquanto, eles querem ver o circo pegar fogo, né? E o crente não, é como se ele fosse o deixa disso. Ele amortiza as forças dele para poder acalmar a outra pessoa. Embora ele também esteja com vontade, está entendendo? De também aproveitar e dar uma banda de frente, quebrar 2 dentes, mas ele não faz isso. Ele fala, não vou fazer isso não. Eu sou crente em Cristo Jesus. A mansidão, dentro desse ponto, mostra que Jesus aqui é o exemplo perfeito. Aliás, uma das primeiras lições dele para os discípulos foi qual? Para o discipulado. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A parte em que Jesus, em extremo zelo, entra no templo e derruba a mesa dos cambistas, solta aqueles animais e espanta todos os cambistas que estão ali, os vendedores, aquela coisa toda. Essa parte, irmãos, dá a impressão que Jesus perdeu a linha com o carretel e tudo, né? Quando a gente lê. Não. O zelo da sua casa me consome. Foi um zelo tão extremo, sabe? Que não era questão de mansidão. Era uma questão pelo juízo, pela coisa certa. É que a gente, quando lê e não tem noção, a gente pensa assim, mas os caras estavam ali, como, por exemplo, você vai numa igreja, aqui não tem espaço, mas imagine você chega aqui, que tem igreja assim, né? Aí tem um brechózinho ali, aí tem uma banquinha de livro, aí tem a cantina funcionando, tem cocada, tem não sei o quê, aquela coisa toda. E você chega. Não era isso, não. Como se fosse numa festa jesuína, que tem várias bancas de comida típica, aí então o crente santarrão vai chegar lá e quebrar tudo. Não se tratava disso. Ali, irmãos, aquela causa de indignação em Jesus foi tão forte por conta daquilo que eles estavam fazendo, que eram contra a lei do Senhor. Eles estavam profanando, é diferente, eles estavam profanando. Ali estava todo mundo em corrupção. O sumo sacerdote estava ganhando um qualquer, os sacerdotes também ganhando, porque eles estavam vendendo, eles além de permitirem a venda, eles estavam vendendo os animais, as coisas, vamos dizer assim, os utensílios para o sacrifício. E aquilo a lei reprovava. Quando uma pessoa queria sacrificar um animalzinho,
ela devia ter o seu animal, escolher do seu rebanho o melhor que tivesse e levasse à casa do Senhor, porque aquilo ali não era um sacrifício agradável a Deus. Então você vai de mão abanando, aí chega lá, me dá esse aí, me dá esse aí. Que trabalho eu tive? Você tinha que cuidar daquele animalzinho como se fosse teu filho, para que ele não tivesse uma perna quebrada, não tivesse nada, não tivesse uma doença. E você sabendo, esse aqui é para o Senhor. Aí, no tempo certo, levava para o Senhor. Agora não, você escolhe ali, não sabe o que aconteceu, não sabe se ele está com coronavírus, não sabe nada. Aí você vai e apresenta ao Senhor. Irmãos, não é assim não. As coisas não funcionavam dessa forma. Eles estavam mudando porque queriam dinheiro, queriam crescer, queriam vender. E a barganha, e aqui entre nós, era bem possível que, em muitos casos, eles vendiam e pegavam aquele animal e davam a volta, pega um mais feio, coloca esse lá para vender de novo. Irmãos, quando a mente já está corrupta, tudo é possível. E Jesus ficou indignado com aquela situação. Aí ele não perdeu a calma, ele apenas se impôs como filho de Deus, como cordeiro, sacrifício perfeito que seria. Diferente de nós, às vezes não é questão de perder a calma, mas em determinada situação eu posso me levantar e agir com mais rispidez. Está entendendo? Posso. Aí as pessoas vão, que isso? Que isso? Nem parece que o pastor é outro, porque às vezes as pessoas confundem o equilíbrio com frouxidão. O pastor ali é um banana, a gente vai. Está entendendo? E tem horas que o Moisés, que diz assim, vamos orar, não parece ser um covarde? Provavelmente, os 3 rebeldes, Datã, Coré e Abirão, falaram assim, está vendo? É um frouxo. É um calça frouxa aí. Correu do papo. No dia seguinte, ele falou assim, olha só, se o Senhor for comigo, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa notória. De repente, assim, abrir a terra, engolir vocês, a terra começou a tremer. Simples assim. Sem levantar um dedo para a briga. Está vendo? Ele pensou que era frouxidão. Às vezes precisa de uma atitude enérgica, mesmo na mansidão. Então, aí, olha, Jesus é exemplo perfeito, irmãos. Põe importantes princípios éticos morais. Ele disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, mantenha a tua calma, mantenha o teu equilíbrio. Apenas o fruto do Espírito, como já falamos, pode trazer calmaria ao ser humano. O manso amortiza as suas próprias forças, tá bom? A mansidão deve se fazer presente na vida do crente, tá? Não é fraqueza, mas força, que nos compele a fazer a vontade de Deus em qualquer adversidade. Então, tem a hora que é para disciplinar e tem a hora que você não precisa. Não tem tempo de calar de falar e de ficar calado. Tem tempo de falar, não é assim? E de ficar calado. Tem tempo para tudo. Então, tem tempo que a gente está tranquilo, tem tempo que vai precisar de uma energia maior. Agora, o fruto da temperança. Esse, irmãos, que é o domínio próprio que nós chamamos, lembra que no início da lição do fruto do Espírito, eu falei assim que o Senhor deu amor, aí a pessoa coloca na ferramenta, aí deu paz, colocou na ferramenta, deu alegria, colocou na caixa, aí foi assim, até chegar ao domínio próprio. Depois ele deu uma regra que diz que tudo que nós fazemos tem que ser feito com amor. Quer dizer, então, todo fruto que eu usar aqui, eu tenho que usar a ferramenta do amor. Aí eu tenho que mexer em tudo. Eu não posso usar a ferramenta amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio, mansidão e domínio próprio, sem uma intercalar com a outra. São ferramentas de uso cotidiano. E a temperança ficou em cima. Temperança. Sem amor eu não posso fazer nada, que é a base. Mas a temperança, que é o domínio próprio, ficou em cima.
Irmãos, eu preciso usar esta ferramenta todos os dias. Domínio próprio. É um autocontrole das minhas situações. Então, ela torna o crente, por isso é chamado também temperança, ela torna o crente apto para viver uma vida moderada. Tem crente que ele não tem temperança, ele não tem moderação. Ele é 8 ou 80. Irmãos, o crente precisa ser equilibrado. Ele precisa ser moderado na vida, naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, naquilo que ele pensa, em tudo. Então, observa, o domínio próprio, está aí na página 59, para controlar a língua, que é o principal fator que mostra se uma pessoa é temperante ou não, para controlar a língua e os pensamentos, para vencer a batalha espiritual travada diariamente. E o crente deve possuir o fruto da temperança. Então, enquanto as obras da carne geram no indivíduo, estou na 3.1, geram no indivíduo o estímulo pela prostituição, a glutonaria, a temperança, fruto do Espírito, em contraposição a esses desejos, nos provoca a termos uma vida contida, tranquila e santa. O Espírito Santo nos ajuda a sermos disciplinados e comedidos. Contraposição, o crente que não tem esse domínio. Aí, de vez em quando, está escorregando. Se é jovem, está fornicando. Não controla seus desejos sexuais. Também não quer casar. Também não quer casar, mas ele quer ficar ali no tico-tico, no fubá. E, às vezes, achando que está crente, porque ele pensa que, como ele tem o empreguinho dele, como ele tem a vida tranquila, como Deus está abençoando, irmãos, você já ouviu falar da graça, eu vou usar um termo assim, da graça geral de Deus? A graça geral de Deus, ela pega todo mundo. Deus faz o sol nascer para bons e maus. Bons e maus. Não quer dizer que Deus esteja aprovando a ação dos maus. Mas o mesmo sol que nasceu para nós, surgiu para nós hoje, surgiu para um camarada que está matando um outro. Está colocando ele lá naquele pneu e tacando fogo. O mesmo sol. E ele fala, caramba, o solzinho hoje está bom, hein? É o mesmo sol. O mesmo sol que fala assim, pô, graças a Deus ficou legalzinho, hoje dá para ir para a igreja tranquilo. É o mesmo que sai para aquele que fala assim, hoje vou pegar uma onda. É o mesmo, irmão. Então, a graça geral de Deus, ou natural, ela pega todos esses homens. Agora, o problema é o dia do juízo reservado. E o crente tem maior compromisso. Então, quando diz aqui, olha, irmãos, a glutonaria, prostituição, que glutonaria a gente sempre atribui com a questão da comida, né? Aquilo que comemos em excesso, ou seja, come até esbugalhar o olho. Não. Pode ser glutonaria nesse sentido, que a gente sempre atribui a isso, uma pessoa que come, até a Bíblia atribui, né? Ó homem glutão, se és glutão, põe uma faca na sua garganta, né? Para travar, porque tem gente que, irmão, quando tu estiver na mesa, ele já está chorando, tá? Os olhos já estão avermelhados, mas ele não consegue, mano, ele não consegue, né? Pô, isso aqui é muito bom, um só não faz diferença. Aí 2 também não, 3 também não. Vai com aquele espírito do Chaves. Olha, irmão, tem que parar com esse negócio, tem que controlar, tem que controlar. Você tem que aprender a se conter. Agora, quando uma pessoa vive essa questão da glutonaria, não é só nesse quesito, não. É o apetite também carnal. Tem pessoas que, irmãos, na questão da sexualidade, que é uma fraqueza de muitas pessoas, o instinto, já falei aqui, da sexualidade, não é pecado. Não é pecado, é algo de Deus para a vida do ser humano. Agora, qualquer aberração de instinto se torna pecado. E tem gente que não consegue se conter só com o seu marido, não consegue se conter só com a sua esposa.
Ele é olho grande. É glutão. Ele está aqui, mas está de olho lá também. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que controlar os nossos desejos. Deus não controla. Ah, já pedi a Deus, mas não consigo. Não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque Deus não vai fazer por você. Você tem a ferramenta adequada para pedir ao Senhor sabedoria para usar. E é você quem tem que dizer não ao pecado. Deus nunca vai entrar na frente, ô pecado, não, deixa eu para lá. Não vai, irmãos. Já foi dito por pensadores que é impossível nós evitarmos de que o pássaro sobrevoe a nossa cabeça. Mas é possível nós evitarmos que ele faça ninho. É ou não é? Eu não posso evitar por estar lá em cima, girando. Aqueles pássaros lá, o urubu, com a sua carne, cheirando sua carniça, não posso. Vou fazer o quê se ele está lá em cima? Agora, ele desce e vem fazer ninho aqui. Oxe, aqui não. Vai para lá, Satanás. É? Então, eu posso evitar que ele faça ninho ou não? A mesma coisa somos nós. Irmãos, você tem que tomar decisão. Temperança é para isso. O Espírito Santo nos ajuda a sermos disciplinados e comedidos. Então, tem crente que não consegue, tem um que não consegue. Ah, é aqui, é na bebida, é na cachaça, é no cigarro. Pô, o que é isso, irmãos? Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Não estou orando ao Senhor, estou orando ao Senhor e Deus com certeza vai me libertar. Olha, irmãos, tem coisas que não adianta você orar. Não adianta ir para a campanha de libertação. Não adianta. Não adianta ir para a campanha de libertação. Não, que na minha casa tem uma maldição, que não sei o quê. Ó, eu estava dando o estudo de casais numa igreja e um pastor falou assim, não, que na minha casa, na minha família, tem uma cultura de os homens, um pastor tem uma cultura de os homens ter 2 mulheres. Ele já estava no 2º casamento. Então, tem uma cultura de os homens ter 2 mulheres. Eu falei, mas isso não é cultura, isso é pecado. Pô. A Bíblia diz que é adultério. A Bíblia não diz que é cultura, diz que é cultura. Então, olha como a pessoa está dizendo, tentando amortizar o poder do pecado, destruidor do pecado, porque não quer tomar uma decisão. Não quer tomar uma decisão. Irmãos, errar é humano. Errar é humano. Mas você tem que ser decisivo. Não, não vou, acabou. Escorregou, errou, tal. Agora toma a decisão. Não quero, não posso, não devo. Acabou. Porque Deus não vai entrar na tua frente, mandar um anjo, vai lá, tira o pé dele daquele escorrego lá. Não, negativo. Você quem tem que ver o buraco e desviar do buraco. A pedra não vai sair do caminho. E já dizem que o ser humano é o único animal que tropeça na mesma pedra 2 vezes. Nem o burro tropeça. Se o burro tropeçar na pedra aqui que está no caminho, amanhã, quando ele passar, ele faz isso aqui, ó. Ou empaca, mas não vai tropeçar na mesma pedra. Aí o homem não tropeçou aqui, daqui a pouco parece que ele gosta de procurar a pedra. Vou lá naquela pedra para ver se ela está no lugar. E tropeça de novo. E tem gente que já nem cai. Ele joga a casca de banana e finge que não está vendo. Aí se joga. Tá? É assim que funciona. É a estratégia dele. Então, a temperança, irmãos, é uma virtude que não pode ser desprezada. A temperança é o autocontrole, o domínio próprio sobre nossas próprias vontades e paixões. Não pode ser desprezada a temperança, fruto do Espírito. Não despreze isso. Isso aí é que vai fazer com que você seja leal, com que você seja manso, é a temperança. Vai te controlar, te nivelar. Eu não posso fazer. Eu quem tenho que fazer. O homem, irmãos, quando desvia, ele procura uma desculpa. Tu se afastou da casa do Senhor. Não dá não, cara. Lá não tem pregação. Aquele ali prega demais. Aquele lá, olha,
Não dá. Aquela igreja ali, ele sempre dá uma desculpa. Dá ou não dá? A única razão dele ter se desviado, primeira, ele não ama a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ele não usa o fruto do Espírito. Essa é a razão. Ele, em vez de falar, ó, eu sou um Zé Ruela, eu sou um Zé Mané, Deus me deu tudo, me deu a salvação, perdoou meus pecados, mas eu prefiro o pecado. Por isso que, irmãos, aqui entre nós, talvez haja menos rigor de juízo para Judas do que para algumas outras pessoas que estão na igreja. Porque pelo menos Judas levantou, traiu Jesus, pegou o pãozinho dele, nem comeu, levantou e foi lá e vendeu a Jesus, depois devolveu a moeda e foi se enforcar. Agora, você não tem coragem de se enforcar. Aí fica culpando o irmão. É que eu desviei. Judas não culpou ninguém, percebe? Não culpou Pedro por falar demais. Não culpou João por ser calado demais. Não culpou André, porque sempre André que aparecia para dar recado a Jesus, levar pão e peixinho, seria chamado puxa-saco. Não culpou. Olha, Judas não culpou ninguém. Ele se autoculpou e acabou. Agora o crente desvia, que o pastor falou um negócio lá que não me agradou. Aquela igreja ali não dá não, rapaz. Pô, o culto termina, 10h06 agora. Era para ter 10 horas terminado a palavra dele. Tem 6 minutos já de atraso. Não dá. Crente, irmãos, assume teu compromisso. Fala que você está frio. Fala que você não está com nada. Fala, eu sou um Zé Ninguém, Senhor. Me ajuda. Sou eu o culpado. Aí não, fica culpando A, fica culpando B, fica culpando C. É que o culto não começa no horário, é que passa do horário, é que não sei mais o quê, que papapá, aquela coisa. Aí aqui começa no horário, termina no horário, e você está culpando quem? Aí me culpa. Não, pastor, fala demais. Que isso, cara? Era para falar 1 hora, ele falou 1h03. Ele está contando tempo. Irmãos, aí quando vem o outro pregar, deu oportunidade ao irmão, o irmão falou 15 minutos, o culto terminou antes da hora. Não dá não, ficar nessa igreja não dá não. O que tu quer da tua vida? Tenha temperança, irmãos. Tem dias que serão assim, tem dias que serão menos, tem dias que a gente passa um pouquinho, tem dias que termina antes. Não é assim? Não teve dias aí que terminou antes? O irmão pregou, então vamos terminar o culto, acabou. Foi para casa todo mundo, bate papo, vai bater papo até 10 horas da noite, aí para mim não importa, né? Mas aí tem dias que é assim. Agora, todo dia você tem um reclame. O que está acontecendo? Se for numa igreja, só o pastor prega. Aí se você der oportunidade, tá vendo? Ele não prega e fica usando a gente. Não tem um hino que diz um negócio mais ou menos assim? Tinha um hino aí que cantava, aí que tinha um negócio assim que se ele faz, não faz, sei lá, tudo é o contrário. Irmãos, vigia com a sua vida, tenha temperança. Aí observa aqui o último ponto, aí 3.3 na página 12, está escrito assim, a temperança faz o crente possuir uma vida equilibrada. Uma pessoa com domínio próprio sabe conter-se em toda e qualquer ocasião. Não é só na igreja, no trabalho, no ônibus, na feira, no mercado, qualquer ocasião. Domínio próprio, irmãos, nós temos que... Você já ouviu falar que quando a situação sai do controle, você tem que contar 1, 2, a pessoa fala, conta até 10 vezes. Não é assim? Às vezes não dá para contar. Mas isso quer dizer para a gente ter um controle, porque a ira é algo natural. A ira é natural. Tá? Quando alguém te atinge com alguma coisa que você não gostou, você fica irado. Irai-vos e não pequeis. Existem diversos exemplos de ira na Bíblia, de homens que se iraram. Existem diversos. Eu estou dizendo agora homens chamados homens de Deus. Tá? Diversos casos na Bíblia. Só que você nunca deve tomar medidas na ira.
Está entendendo? Na ira, você nunca deve tomar medidas. Você deve se acalmar, esfriar a cabeça. Levanta, pede licença, vai lá, toma uma água, volta. Toma um maracujina, né? Anda com um remédio, se você é antidepressivo. Aí, então, você volta e toma a sua decisão. Porque se você tomar decisão com cabeça quente, depois você se arrepende. Já viu que tem pessoas que ficam assim, irmãos, eu quero aqui, ó, pedir perdão aos irmãos aí, porque naquele dia eu falei isso, falei aquilo e tal. Por quê? Porque vive de cabeça quente. Vive de cabeça quente, tomando decisões. Ué, fica tranquilo, não. Depois a gente conversa sobre isso. Não adianta, irmãos. Dois bicudos nunca se beijam. Dois bicudos não se beijam. Então não adianta. Se os ânimos estiverem acirrados, melhor é se afastar. Cada um vai para sua casa, volta depois, conversa quando a coisa estiver mais tranquila. Aí já deu tempo de refletir. Então, olha, uma pessoa com domínio próprio sabe conter-se em toda e qualquer ocasião. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, somos levados a declinar aos desejos pecaminosos que nos afastam de Deus. Precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cedermos aos desejos da carne. Então, o domínio próprio, você vai usar ele aqui na igreja, vai usar ele no vizinho, vai usar no trabalho, vai usar em toda e qualquer situação. No trânsito, então, meu Deus do céu, se você não tiver o domínio próprio, você arruma confusão. Desce do carro. Irmãos, sabe que eu não sei, eu acho que eu prefiro levar o prejuízo, às vezes, do que ficar questionando isso, ficar questionando aquilo e tal, aí levanta. Então, eu não... esbarrou aqui no meu retrovisor. Se quebrar, quebrou. Brigar eu não vou. Brigar eu não vou. Quebrou um retrovisor. Aí eu vejo a pessoa por qualquer coisa, já xinga, já faz, já acontece, já desce do carro, já quer uma briga. Irmãos, às vezes é uma coisa tão insignificante, um arranhãozinho. Vai ficar feio? Vai. Mas deixa ele para lá, né? Esquenta a cabeça, não. Aí, melhor você, às vezes, levar um prejuízo e ficar com a graça de Deus sobre a sua vida, tá? Fica tranquilo. Então, quando somos guiados pelo Espírito, concluindo a lição, somos orientados a viver uma vida digna e íntegra, agindo com humildade para com todos e ter forças através do Espírito para não sermos dominados pelas inclinações da natureza pecaminosa. Em suma, o fruto do Espírito é para você exercitar diariamente. Não é para ficar esquecido na Bíblia, é exercitar diariamente. Todas as vezes que tiver alguma situação adversa, você pensar e lembrar que Deus te deu a capacidade de você dominar essa situação. Então, não fica resmungão, não fica reclamão, porque Deus está no controle de todas as situações. Amém? Fica de pé.